Bem, sei que vocês estão bem. Já chegamos, já chegamos. São 20 horas e 42 minutos, um bocado cedo. E a barba está a fazer confusão. Graças a Deus. Tapandola, tunasakwila tata. Tunasakwila, tutondale. Ejipangizame. Papa pede ajuda a todo mundo para ele ajudar os missionários. Hã? Sabe o que significa isso? Pânico nos conventos, desespero. Parece que todos os dias você vai me trazer notícias da ruína dos conventos, hã? Dos padres e das madres. Terminou o tempo da perturbação dos pastores, agora começou da mãe. Não que eles não vão ser perturbados, a perturbação deles já é terrível. Hã? Dona Esmeralda, a prima da madre. Então, sabem, Papa Leão 14 pede ajuda a todo mundo para ele poder ajudar os missionários no mundo todo. Está a pedir ajuda a quem? Os grandes marabus, as entidades. Quer dizer que está a falar que todos os feiticeiros vamos nos ajuntar, vamos socorrer o reino. Elias nos perturbou. Aí os chineses, dos Camarus, a Índia, a Rússia, americanos e outras nações fortifiquem, invoquem demônios, vamos nos unir, não vamos deixar o reino na mão de Elias, não. Vamos fazer alguma coisa. Todos os missionários no mundo todo estão perturbados, estão deprimidos, não sabem mais o que fazer. Hã? Grito de socorro do Papa Leão. Ajuda-me. Hã? O que vocês acham? Quem é que cruzou um padre ou uma madre hoje? Quem? Quem esteve com um padre? Julieta Fumo. Não tivesse com uma madre aí. Quem cruzou um padre, uma madre? E o mata-bruxo? É um próprio algo. É algo algum. Hã? Depressão com eles. Até deixar de ser depressão, se transformar em loucura.
Mesmo a depressão já não é pequena, não. Chama-se depressão aguda. Insônias, não consegue dormir, medo, estão com medo, hein? Na rua, estão com medo de todo mundo. Aqueles que andavam com ombros levantados, nem bandido assalta padre, senão que é um padre que está sem uniforme. Padre com uniforme, bandido lhe respeitava. Não é assim. Até madre, bandido viu, não, 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 deixa passar madre. Até naquele tempo da UNITA, os padres eram respeitados. Hein? Hoje agora viraram vitupério. Hein? Viraram como coisa nada. Coisa nada, coisa nada. Padre era símbolo de respeito. Madre era símbolo de honra. Está a passar a madre. Dona Soraya Samono tem uma para nos contar. Foi uma madre ao meu local de trabalho para falar comigo, mas quando fui para atendê-la, não consegui falar. Preferi falar com o recepcionista e foi embora sem nada resolver. Ele te viu, fugiu. Hã? Isto é simplesmente maravilhoso. Hã? Ana Leão, eu cruzei ontem, pai. Uma madre ficou seriamente a olhar fixamente o mata-bruxa. Hã? Hoje pela manhã eu encontrei uma senhora de mais de 60 anos. Ela viu o mata-bruxo no meu pescoço. Ela colocou a mão em cima e falou: esse homem é muito importante para a nossa vida. E eu lhe respondi que sim, era verdade. É incrível, pai, como as pessoas estão a despertar. É muito forte. Isso é simplesmente maravilhoso. Eu estive com um padre no sábado. Ele fugiu dizendo que iria meditar porque tinha uma missa a realizar depois de beber umas cervejas. O mata-bruxo lhe assustou. Vocês cruzaram aonde? Estava a conversar contigo, fugiu, pelo que. Oh, terra! Nem conseguiu me olhar, só dizia: isso não me convence. E o recepcionista lhe disse: então espera, vou chamar a minha chefe. Ele ficou chateada e foi embora. Ah, ela vai chamar mais a chefe, que tem o senhor Mata-Bruxo. A mim me deixaram passar na fila, pai, com o Mata-Bruxo. Deixaram passar no quem? Nas madres, padres ou outras pessoas? Eu sei que chegará minha vez. É simplesmente maravilhoso. Isto em casa da minha filha, e eu estava a falar do mestre e o mata-bruxo já está em mim. Ah, lhe encontraste lá na casa da tua filha.
Daqui a pouco o povo da Estene vai caçar padres e madres. Oh, já começou, Miguel. Daqui a pouco. Basta só o povo da Estene ver um padre na bicha ou na fila, no banco, à frente, no caminho. Ele já se agiganta, vai tirar já. Vai falar, seu feiticeiro, vocês perderam o reino agora. Daqui a pouco mais. Ontem estava com um menino aí, chamado Kies. O filho da obreira, quem? Osvaldo. Ele estava aqui ontem. E eu então lhe perguntei, como é que é? A tua fé continua? Ele falou, fechei 2 igrejas e vou fechar mais 2. Vocês conhecem aquele miúdo, né? Olha, isto é simplesmente maravilhoso. Quem conhece? Hã? Cécia, estás a ver o que é esse, né? Juliane, conhece? Mais ou menos tem quantos anos aquele miúdo? Que fechou 2 igrejas pentecostais. Fechou 2 igrejas. Foi lá na igreja, gritou lá, Elias já está na sua terra, isso vai fechar. Nunca mais abriu. E ele ainda me falou, agora já é uma residência. Eu falei, como? Disse, oh, tenta ver a pessoa. E o gajo ainda me disse, vou fechar mais 2. E eu lhe falei, já localizaste? Bem localizadas. Ah, o meu operador telefônico foi bem atormentado porque eu lhes mandei o decreto porque comprei uma recarga de 50 e o raspar ficou danificada. Liguei para o operador e não atendiam e depois mandei o decreto e já mandaram a recarga nova de volta e até pediram desculpa. Isto é simplesmente maravilhoso. Estás a ver? Um miúdo tem 8 anos. O miúdo de 8 anos disse que já fechou 2 igrejas. E ainda me disse, vou fechar mais 2. E ainda brinquei com ele, como é que é? Já localizaste as 2? Já está. Já estão bem localizadas. Hã? Todos esses dias só me perguntam onde fui buscar tanta luz que tem boa áurea. Hã? Não é brincadeira, não. Isto não é coisa dos amadores, pá. A coisa está séria. Como uma criança fechar 2 sinagogas. Hã? E o miúdo ainda a dizer que falta mais 2. Já localizei elas. E as antigas que ele fechou agora são moradias. A outra falou com o amigo dele. Vou fechar essa igreja. Se lembra, né? Esse testemunho é antigo. Quem se lembra? Eu até já esqueci. Parece que ele tinha falado, vou fechar no amigo dele. Ele falou, amigo, o que é isso? Disse, vou fechar. Ai, Jesus. Tony Oliveira, eu já fechei 2 e outra vai ser uma Stene, porque é perto da minha casa. É muito forte. Vocês se lembram? Dona Elisângela. Era da Idai ou Elisângela? Daquele pastor da Mundial que teria falado mal de mim. No começo mesmo, aí do povo do Alto Garça. Foi a Dona Elisângela ou a Daiane? Porventura não é essa mesma igreja onde agora
Vi as fotos aí. Ah, Juscelino, é mesmo, né? Agora vai ser Stene. Estão a entender? Não, calma aí, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Quando a Elisângela e a Dai entraram na Stene, antes no online já estavam nos grupos, e como elas eram obreiras da Mundial, e o pastor se apercebeu que elas já não faziam parte e que estavam a seguir o homem odiado, e então ela, ou ele, o pastor, mandou uma mensagem. A Elisângela mandou-me aquela mensagem. Só que aquele telefone já não existe, não ia buscar, vocês iam achar. Falou mal de mim, disse que eu era. Disse que? Tinha dito que, oh, Jocelyn? Que eu ia perecer, como é que é? Que eu era falso profeta, que vocês estavam a seguir um feiticeiro, um falso, sei lá. Chamou-me de bruxo, falso profeta. Ouviu? E agora? Chamou vocês de porcos? Primeiro esse mesmo tal pastor perdeu a mulher, eles chotaram da tal igreja também. Valdemiro Santiago, não sei se ele próprio que saiu ou eles chotaram. Depois perdeu a mulher, depois andou lá nas matas. Agora trabalhar no que no. Como é que é? No, nos sítios, desesperado, na miséria. Foi a falência no Mato Grosso da Mundial. Ouviu? A própria igreja faliu. Ele mesmo teve problemas com a família, financeiros. Não sei se já morreu também ou tal o que. Essa igreja onde estava esse bandido aí, agora está N. O próprio dono. Calma, me conta ainda a história. O dono é que veio vos contactar, né? O próprio dono. Não, eu vou vos dar preço inferior aonde eles estão. 50% abaixo do valor que eles pagam no lugar onde estão. E aquele é maior, e é um prédio, tem lá as casas, tem. É... Hã? Ouviu? O pastor chamou-me de feiticeiro, falso profeta. A igreja faliu. O pastor perdeu tudo. E agora é externo. Para não brincarem com as coisas sérias. Ouviram? Aleluia. Igreja completa, tem cadeiras, mesa de som. Olha aí, cadeiras, mesa de som, tem tudo. Oh, meu Deus. Quer dizer que, assim, o próprio pastor da Mundial é que recuperou aquelas coisas, está alugado como é o dono da casa. Som, ventilador, tudo lá. E aquela bruxa aí, que andou a atacar a igreja. Até as cadeirinhas das crianças. E tem televisão e tudo.
Ah, tinham dívidas, não pagaram aluguel e o dono ficou com todas as coisas. Aquela igreja conhecida como a Igreja do Gué das Dívidas, luxo na miséria, viu? São quilapiaí, aqui na África chama-se em Angola quilapieros. Valdemiro manda quilape. São verdadeiros bandidos. Aquela senhora está lá com o câncer dele, morrendo. Aventureira. Nos atos do Senhor. Até Moçambique é assim, né? Dívidas. Edmond. Meu prazer é te louvar. Como assim uma igreja que diz ser igreja, viver das dívidas, devendo aos ímpios de fora, que eles também são ímpios, claro. Aquela outra que andou aqui no game, quem conhece aquele do Benfica? Que te culo. Fugiram aí, né? Ou voltaram lá? Não tinham dinheiro. Esse grande templo lá do Benfica. Pindali. Até roubou energia. São um delinquentes, né? Adi Tutala, já saíram, né? Não, próximo do cemitério não. Estou a falar aí no Benfica aí. Aquele grande templo aí do Benfica, você conhece? De Tutala já confirmou. Como é que chama aquela área aí? Agora está ao lado das bombas do Futungo. Olha, quem vai para o Futungo, ok? Meu prazer é te louvar. Não é brincadeira, não. Agora foram numa pequena. E aquele aí eu acho que os pagamentos devem ser aí uns 10 milhões mensal, pá. Não, 10 também é muito. Estás a ver o quê? E aí depois querem explorar as pessoas para tirar o dinheiro para pagar as rendas. Aquilo é propósito, é mais propósito. Depois chegam no engarrafamento, já não conseguem mais. Dívida, dívida, depois fogem, tiram o pé à noite. Costumam fugir à noite, sabia? Hã? É à noite. Os caminhões vêm à noite. Se o dono não vive lá, é um problema. Agora, se o dono vive próximo, vão lhe avisar: olha, essa igreja está a carregar as coisas. Che, vocês estão malucos ou quê? Vocês não vão sair aqui, não. É isso que eles fizeram no Alto Garça, né? Juscelino, não conseguiram sair a tempo. Não, não foi de dia porque o dono senão vai ver. Ele tem dívidas. Vai sair de dia como?
Depois conta ao Jurley. Tá bom, graças a Deus. Então, quem tem dúvidas no tocante ao evangelho que eu já preguei, alguma coisa que não entendeu nada, sei que todo mundo vai apresentar dúvida, né? Mas só vou usar a dúvida de uma pessoa para alimentar as pessoas. Quem é que precisa entender? Agora não me pergunta aí o sexo dos anjos, não. Se tem anjo mulher, viu, Lucamba? Hã? Não se pode olhar na cara do macaco quando está se matar o macaco. Domingas, pessoal, as 7 semanas de Daniel. Hã? 7 semanas. Pessoal, pode pegar mesmo uma profunda, né? As 7 semanas. 7 ou 70? Não, ele não falou em 70, ele está falando em 7. Tá certo. Não errou não, Sabone. Hã? Não errou. Confirma aí, Sabonete. Claro. Ah, ainda bem. As últimas. Oh, esse é vivo, é malaqueta. Esquece. Filha do branco. Dizia alguém, o velho Mário Branco é Deus. A pessoa tem sangue de branco. Não, não tem nada. No, no beta. Daqui a pouco, liga já os que. Liga os TikTok enquanto. Essa vai ser a pregação de hoje mesmo. É muito forte. Vale a pena que a gente fala disso. Não precisa mais fazer uma pergunta, tá? Eu sabia que alguém poderia trazer uma pergunta muito edificante. A resposta, né? Pergunta nunca vai edificar. A resposta vai ser muito edificante. Muito edificante. Aqui são mistérios, pá. As chamadas profundidades das riquezas. Aqui até não é sabedoria, aqui é ciência. Ok? As últimas 7 semanas de Daniel. Da visão de Daniel. A visão profética. Ok? Glory to God. Estou à espera até que os TikTok estejam em dia e depois vou começar. Ok? Aleluia. Bendito seja o Filho de Deus. Mas eu não posso falar das 7 semanas sem primeiro também falar das outras 63. Porque senão... Ok? Meu prazer é te louvar.
Glory to God. Estou à espera. Enquanto esperamos os TikTok. Quantos TikToks já estão ligados aí? Avisem aí se os 4 já estão aí. Johnny. Os 4 já estão. Já estão, mestre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Daniel e as famosas 70 semanas. Veja que foi no reinado de Dario, filho de Assuero, que era da nação dos Medas. E os Medas entraram no poder depois dos persas. E os persas depois dos caldeus. Os caldeus da Babilônia. Depois de Nabucodonosor, seu filho lhe foi tirado o reino. E no primeiro ano do reinado de Dario, Daniel estava a fazer leitura, estava a meditar nas profecias do profeta Jeremias, e ele descobriu que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vocês conhecem essa história? Jeremias, o profeta que profetizou a deportação da Judeia e dos judeus. Vocês conhecem a história do livro das Lamentações e do próprio livro de Jeremias, e as suas profecias, as prisões, tudo isso. E tudo que Jeremias profetizou aconteceu. Quando o povo foi ao primeiro grupo que foi levado para a Babilônia, o diabo levantou falsos profetas, começaram a profetizar, a dizer que daqui a 2 anos vamos voltar e vamos levar conosco também os vasos do templo que o Nabucodonosor levou. Que o povo estava muito feliz, contavam os meses aos dedos, 2 anos. Jeremias se apercebeu a partir da Judeia, mandou uma carta e disse: olha, é melhor vocês construírem casas, edifiquem casas, vinhas, fazem casar vossas filhas e vossos filhos, porque o cativeiro é para muito tempo. Não deem ouvido aos profetas que estão a vos falar isso. Esses são falsos. Não são há 2 anos, são 70 semanas. Então foi isso que Daniel descobriu lendo, entendeu que o cativeiro era de 70 anos, não semanas. 70 anos. Então, quando ele descobriu isso, foi se prostrar, começou a orar. Diz a Bíblia que dirigiu o seu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, rogos, jejum, saco e cinza. Muito forte. Deixem de tomar um copo. Então ele começou a orar com orações, rogos, jejum, e se humilhou com sacos e cinza. E começou a confessar o pecado do povo, o pecado dos profetas, do povo, do sacerdote, dos reis, dos seus pais, dele próprio, reconhecendo que isso nos mereceu. Viemos até aqui porque nós teríamos pecado contra o Senhor. E aí, se também Daniel fez lembrar a Deus as suas misericórdias, as promessas que ele deu a outros profetas, como o próprio Moisés, que vocês vão desagradar a Deus, vocês vão ser punidos, vocês vão ser levados no cativeiro, vocês vão ser castigados, mas quando vocês buscarem a minha face, quando vocês se arrependerem, quando vocês buscarem, então eu vou vos ouvir. Então é isso que Daniel estava a fazer, ok? Daniel capítulo 9. Mas agora, depois disso,
olha o que aconteceu. Recebeu a visita de um anjo. No versículo 21 diz assim: estando, eu digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão, numa das visões antigas, ele já tinha visto esse anjo, o Gabriel, um anjo muito famoso, né? No Antigo Testamento. O anjo que sempre trouxe anúncios de coisas boas. Esse não anunciava tragédias, não. Só anuncia coisas boas. Nascimentos que vão mudar o mundo. Sei lá, livramentos e não sei quem. Então, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Esse sacrifício da tarde, o sacrifício que se fazia lá em Jerusalém, eu tenho a certeza que lá também eles continuavam a conservar isso. Tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Todos os dias. O chamado sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo, todos os dias, eles faziam sacrifício, apresentavam no altar de Deus um animal de manhã e à tarde. Era chamado sacrifício contínuo. Então, na hora do sacrifício da tarde, Gabriel veio, ele instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para te fazer entender o sentido. Ok? Disse Gabriel que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Oh meu Deus do céu. Você não sabe por que eu gritei, pô. Tá vendo com aquela minha Bíblia antiga? Aquele que eu apresento aí, que os demônios tinham furado. O Espírito Santo me falava comigo várias vezes com essas mensagens, essa palavra aqui. És muito amado. Eu se assustava. Mas por que ele me ama muito então assim? Eu não sou diferente de todos. Eu falava, és muito amado. Por isso eu gritei, ei! Naquela Bíblia antiga. E eu estava a começar, estava no primeiro ano. Hein? E ele me falava, és muito amado. Oh, meu servo, meu ungido. Eu te gerei, meu filho. Oh, glória a Deus. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. És muito amado. Hein? Sabe? Quando é que a pessoa é muito amado por Deus? Quando ele ama muito a Deus. O amor é proporcional. Os que amam pouco também são pouco amados. Os que amam mais são mais amados. E disse Jesus, aquele que muito foi perdoado, muito amará. E o que muito amou, muito será amado. Está a ver essa proporção? Ou então proporcionalidade? E vocês já sabem o que fazer para amar a Deus. Quem é o que me ama? Pessoal, foi uma pergunta muito boa. Gosto de falar dessas coisas. Quem é que me ama, senão aquele que guarda a minha palavra? Este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Ouviu? Me ama para o meu Pai te amar. E quando estou falando será amado do meu Pai, estava a falar a Ele próprio. Nós te amaremos. Aliás, está escrito, e nós viremos e faremos morada nele. Ah, já entraste ou vais entrar tarde? Gaspar, não entendi. Ah, Gaspar também saiu. Ah, entrarei. Tá bom, entendemos. Está a mudar de casa. Então, veja o próprio Deus, através do seu anjo, a dizer, és muito amado. E agora vamos lá ver a vida de Daniel perante Deus. Diz a Bíblia,
Depois Deus tira Daniel como referência da justiça. Não assim. Um homem justo. Daniel, são três que ele escolhe. Daniel, mas quem? Daniel, Jó, pai Samuel, né? Ok? Óbvio? Os justos. Não, Samuel é nem orar e Deus responder. Não é. Ok. Deus faz referência a esses três nomes. Daniel, quando ele disse, ainda que tivessem esses três homens aqui e orassem, eu não ouviria. Jó, ou então Noé, Jó, Daniel, homens justos. Você sabe que a oração do justo é respondida, é válida. Hein? Mas Deus já estava a falar que os pecados de Israel eram tão grandes, ainda que os três justos estivessem presentes, eles orariam ou intercederiam pelo pecado de Israel, Deus não responderia. É incrível. Agora você vê a vida que ele levava. Um homem temente a Deus, submisso à vontade de Deus. Um homem que estava disposto, pronto a morrer por amor a Deus. Que não negou Deus em nenhum momento, nos momentos difíceis. É só ver a cova dos leões e a reação do céu para mostrar que ele sempre vai socorrer os seus. Então, é só ver como ele começou com o projeto de não se contaminarem com as iguarias que eram servidas lá na universidade, das carnes rezadas, oferecidas aos ídolos e não sei o quê, e preferiu comer verduras. Tudo isso. Então, e aí o anjo continua a dizer, toma bem sentido na palavra, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para poder extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Tudo isso no meio das 70 semanas. Tudo isso. Primeiro, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, que é a mesma fase, mesmo período, e depois expiação da iniquidade, e nós vimos que as iniquidades foram expiadas através do sangue do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. 70 semanas estão determinadas. 70. Sobre o teu povo. Isto é para o povo de Israel. Não é para os gentios, não. Agora os gentios entraram nessas 70 semanas, claro. E ele disse, sabe, entende? E o anjo mostrou quando é que começariam essas 70 semanas. Começariam desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Em outras palavras, o anjo estava falando, estás a ver quando sair a ordem? A ordem para poder restaurar e tornar a edificar Jerusalém que foi destruída por Nabucodonosor. Começará a contar as 70 semanas. E esse período vai, não das 70, mas a primeira fase vai a segunda, né? Até o Messias, o príncipe. Ok? Até o Messias, o príncipe. Primeira, aliás, na segunda. E essa primeira fase, nas 70, é de 7 semanas. E mais 62 semanas.
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, ouviu? Messias é Jesus. Quer dizer que desde a saída da ordem para o regresso dos filhos de Israel, para virem edificar a cidade e o templo, que teria sido destruído, e nós conhecemos essa história, através essas mãos edificaram essa obra, essas mãos acabarão. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás arrasado como uma campina. Conhecemos essa história na boca de Jeú, consolando o povo. Na boca de Zacarias, o profeta, Jeú, o profeta. Conhecemos essa história no livro de Neemias. Não o primeiro grupo, mas outros grupos que seguiram. Não para edificar a cidade nem o templo, mas os muros, com Neemias. A história de Esdras, o sacerdote, tudo isso aí. Esses são os que vieram do cativeiro, ok? Agora, só que depois que começou a ordem, até Messias, o Cristo, eram 7 semanas e 62 semanas. O que é que significa isso? 7 semanas e mais 62 semanas, que são 69. Então, das 69, menos só uma. Isso mostra que é só olhar, o templo foi construído por quantos anos? Quem sabe? O que é que falaram a Jesus? Nossos pais edificaram essa casa em 46 anos e tu em 3 dias poderias o levantar? Ouviram, né? E essas semanas são proféticos, são números proféticos, mais ou menos, assim como uma semana, mais ou menos não, uma semana tem 7 dias, então cada dia é um ano. Ok? As 7 semanas é só multiplicar vezes 7 para encontrar quantos anos são. São 49 anos. 49 anos. Ok? Vais encontrar que quando eles chegaram, ficaram 2 anos sem começarem a edificar o templo. E, e Deus, através do profeta Jeú, disse: vocês moram em casas não sei de quem, e vocês desprezaram a minha obra. Vocês vieram para quê? Vocês voltaram para virem edificar o templo. Como é que é? Subam agora no monte, vamos buscar madeira, comecem a edificar a casa. Senão, por isso vocês estão a ver, vocês estão a receber salário, entra no bolso, vocês têm roupa, mas você não consegue se aquentar. E quando vocês recebem, eu ainda sou por lá, os bolsos estão furados, porque vocês se acomodaram. Pô. Então, foi assim com a profecia e a repreensão de Jeú. Depois de 2 anos, começaram a edificar. Então, aí já 46 mais 2, 48. No fundo, já estamos lá nos 49. 7 vezes 7 são 49 anos. Sete semanas são 49 anos. E depois de 49 anos, mais 62 semanas. Multiplicar 62 vezes 7. Dá quanto é? 62 vezes 7. Quer dizer que depois de 7 semanas foi inaugurado o templo. Desde o dia que eles saíram da Babilônia. Depois, mais 62 semanas, são 343 anos, nasceu o Messias. Ou então,
foi um ungido Messias. Ah, ah, entenderam, né? Até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas. 7 semanas de construção do templo, 62 que esperaram o Messias. 49 até a construção do templo, 434 da manifestação do Cristo. São as 69 semanas. E esse período termina com o fim do ministério de Jesus, não o nascimento. Por isso diz, depois das 62 semanas será tirado o Messias. Foi tirado da terra. Aleluia! Aquele que carregou o seu opróbrio. Os 434 anos terminam não com o nascimento, mas sim com o fim do ministério de Cristo. Por isso, depois de 62 semanas, começando desde as 7, depois de 7 semanas, ou então de 49, mais 434 anos, Cristo é retirado. Se os israelitas quisessem saber quando é que Cristo nasceu, era fácil. Qual é o ano que Jesus nasceu? Era fácil. Esse mesmo que andam a procurar aí, nos saber qual é o ano, está aqui. Hã? Nos 334, tira lá quantos anos da vida de Cristo? Tira lá os 30. É muito forte, né? Ok? Eles andam a se enganar, eles não sabem. Vão lá. Eu não estou preocupado com isso. Eu nem estou nele. Para ir saber qual é o ano, não sei o quê. Isso não vai mudar nada. Estão a entender? Depois de 62 semanas será tirado o Messias. Então, as 7 semanas que a Domingas perguntou, não é que o Sabonas disse que são as últimas. Não. As 7 semanas é o período da saída, que começa com o regresso dos judeus da Babilônia até a inauguração do templo. São as 7 semanas. Depois disso segue as 62 semanas. E as 62 semanas termina até a morte de Jesus Cristo no Calvário. 69 semanas. Isto é só somar 434 anos mais 69 anos. Dá quanto é? Quem sabe? Mais os 69 anos? É fácil. Dá 503? Eu sei que estão a falar. Ok. Então, esse período, desde a saída, 503 ou 400? Vocês também. Sou obrigado a usar a matemática. Fácil. Não, você não. Calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou a ver números diferentes, aí vão me induzir no erro. Depois vocês vão tomar esse número aí, vai dizer o apóstolo disse isso. Não façam isso. Ok? 434 mais 69. Dá quanto? É isso, esse número aí, Dario. Deu quanto é? Deu 483. É assim, né?
Não, vocês não entenderam. Faz a conta aí, calma aí. 434 mais 69 anos dá 483 ou 503? Qual é o número certo aí? Uau! Desculpa, mestre. É mesmo 503. 503, ok. É mesmo 503. Tá ligado. Ai, o Sabone está a dizer que 483. 434 mais 49. Vocês... Vou parar, já não vou pregar mais. Para quê? Não posso. Senão vocês vão me induzir no erro. Não é que vocês estão a errar. São contas, é normal que as contas sejam... Eu acho que é 483. O Sim, mestre. Sabone... Eles fizeram a conta 49. A conta é 69. 69. Eles contaram 49. Ah, não é 49, é 69. 69, Não, sim. não, 69 não, é 49. Tem 7 vezes 7 não é 69, é 49. Ou é Ok? 49? Então é mesmo 483. 483, ok. Não é 69, 40. Quando eu falei de 69 semanas, não é anos, semanas. Ok? Menos uma semana para 70. Já falei várias vezes isso nas lives. 483 anos desde a saída da ordem para vir construir o templo e a cidade até a morte de Cristo. 483 anos. Está aí. Então poderiam descobrir quando em que ano Jesus nasceu. É só tirar lá os 30, veriam o ano. Ok, mas isso não é que nos importa. E agora, onde está a 70ª semana? 70ª que faz 70 semanas. Quer dizer que a semana que falta para completar a 70ª semana. Até Cristo são 62, que são 69. 7 mais 62 dá 69 semanas. Então, 69 semanas até a morte de Cristo. Falta uma semana. Esse período da graça. Este período da graça é o período que se manifestou o reino. E há um interregno, a última semana, que são os 7 anos, do governo do anticristo. Porque esse período já não é período de Israel. Esse é o período dos gentios. O período dos gentios começou com a ressurreição de Jesus Cristo, que se confirmou com o derramamento do Espírito no dia do Pentecostes. Então, nesse intervalo, é o tempo dos gentios. Eu falei no princípio que esse período de 70 semanas não tem nada a ver com os gentios, tem a ver com os israelitas. Por isso, terminou o tempo de Israel, mataram o Filho de Deus, rejeitaram o Filho de Deus, e Deus os abandonou, como disse Paulo, hein? Mas depois vai se lembrar deles. Então, quando ele voltar para se lembrar deles, é a 70ª semana. Entenderam? Por isso, no período depois que se levantar o anticristo, começa o tempo de Israel. Esse é o período que termina o tempo dos gentios. Ok? Então, a 70ª semana, que são 7 anos, uma semana, chama-se 70º, 70 semanas, mas já passaram 69, falta só uma semana para completar as 70. E essa semana está a esperar o tempo dos judeus ou dos israelitas. Quer dizer que as 70 semanas é para Israel. Lhes falta uma semana. Foram abandonados. Quer dizer que o céu, Deus já sabia o que iria acontecer. Porque quando Daniel viu isso, lhe falaram isso, ainda não tinha acontecido. Deus sabia que Israel não aceitaria o Cristo. Deus sabia que Israel seria abandonado.
Deus sabia que Deus iria lidar com os gentios, largando Israel. E depois vai abandonar os gentios. Cuidado! Ele não pode lidar com os dois povos ao mesmo tempo. Quando ele criou um povo, através da vocação de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó, a nação. Deus começou a lidar com a nação. Até Cristo foi tirado da terra, Deus largou esse povo. E agora está a lidar com as nações. Até a subida do filho da perdição, voltará outra vez Deus a lidar com Israel. E vai largar os gentios. Mas no meio dos gentios terá uma igreja. A igreja de Jesus Cristo. Então, estes vão ser protegidos, guardados, mas também perseguidos. Ok? Por isso, saibam disto, que a 70ª semana são os últimos 7 anos para Israel e também do período do Anticristo. Por isso Daniel fala dessa semana. E ele diz que vai estar aqui, no versículo 'Diz assim: depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Preste atenção. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. 483 anos. Divididos em 2, 49, 434. Cristo vai ser tirado. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação e até o fim. Preste atenção. Sabe, por isso muitos estudiosos da Bíblia, até eu acreditei no estudo deles quando eu li. Eu li muito então. Eu queria saber, então li tudo que passou à minha frente. Achavam que o anticristo é um romano. Eu também acreditei nisso. Está aqui. O povo do príncipe que há de vir. O que há de vir é o príncipe. Mas que o povo dele poderia destruir a cidade e o santuário. E nós vimos, quantos anos depois da morte de Cristo, que o santuário, que é o templo e a cidade foram destruídos? Quantos anos depois? Quem sabe? Essa história, para esquecer, né? Ou 70. Depois da morte de Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas que entendem isso aí. 70 anos depois, viu? Isso é muito forte, né? Ao mesmo tempo que ficaram na Babilônia. É incrível. 70 anos depois da morte de Cristo. Como é que se chama esse imperador romano? É Adriano ou quem? É que é o nome dele? Não era César, não. César já tinha passado. Era quem? Era Evangelino. Como é que se chamou? Constantino. É Tito ou Constantino? Não conheço que é o nome dele. Uns falam de Constantino. Eu acho que o Tito é o general que ele mandou. Estou a falar o rei, o imperador. O imperador não é que foi, que mandou o general Tito, ok? O Constantino, o imperador, que mandou Tito, eu acho que é isso. Não, eu não sei quem era o imperador, ok? Aí a Google sabe, é rápido, isso é muito fácil. Não gosto quando começam a me dar já 2 nomes diferentes. Vocês me baralham. Pronto. Mas uma coisa eu sei que o povo do príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe? O anticristo.
o seu povo poderia vir destruir a cidade e o santuário. E nós vimos isso. Se cumpriu aquela profecia que Jesus deu a Jerusalém. Jesus disse que não ficaria pedra sobre outra pedra que não seria derribada. Não vede essa cidade, essas pedras. Vai cair tudo. Ok? Então, é o povo do príncipe que havia de vir. É incrível entender a palavra de Deus somente na carne. Na carne aqui mostra que vai vir mesmo de Roma. Na carne mostra isso. Porque os que vieram destruir o templo são os romanos. E Daniel Towan está a falar que o povo do príncipe que havia de vir poderia destruir a cidade e o santuário, então o templo. Por isso, quando eu li, confrontei, eu disse, uau, são mesmo eles. Então, naquela altura, quem sabe? Era quem? O anticristo. Johnny, Pablo, segundo. Ouviu? Com a ajuda dos adventistas e o seu número 666, não sei como é que é, Etila, não sei quem, Vatila, porque não sei o que. Vocês conhecem aquele número aí, hein? Traduzido pelos adventistas? Você não conhece? A Igreja Universal tinha aquilo como uma grande... Carol, Vatila, Voitila, não sei quem, Elite, não sei quem. E eles conseguiram encontrar o 666, que é C100, L50, foram fazendo as contas, tudo na carne. Tá amarrado. Ai, Jesus. Tudo carnal, tudo com a mente física. E eles acharam que conseguiram. Fizeram festa, conseguimos. Descobrimos quem é o quem. O anticristo. Ok? O povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Agora você veja. Nós temos as 69 já passaram há 2000 anos. Estamos à espera da 70ª semana. O povo do príncipe que há de vir já destruiu a cidade. 70 anos depois, nenhuma pedra ficou em cima da outra pedra. Foram levados no cativeiro. Quantos anos ficaram no cativeiro os judeus? Isso tudo está registrado. Não é na Bíblia, não. Nos anais da história. Se depois de 70 semanas, 70 anos foram levados e voltaram para no ano 48, que é da independência. É só se ver, né? Quantos anos ficaram no exílio? Hã? A independência de Israel se proclamou em 1948, né? Depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Não é assim? Depois com aquela intifada de Isaac Rabin. Foi Isaac Rabin? A Guerra dos 6 Dias, sei lá. Vocês conhecem a história. Então, agora já é o Nathaniel. Nathaniel disse que ficou na história. Como Isaac Rabin. Não sei se quem mais é Likud. Likud é o partido, né? Agora você veja. O templo foi destruído e a cidade. 720 anos depois será? Não sei. Eu acho que não. E eles voltaram para a terra. Mas ainda assim não voltaram para o Senhor. A figueira não deu seus figuinhos. Ela brotou, mas não deu frutos. Porque o tempo dos frutos ainda não chegou. E por isso foi amaldiçoada. Ninguém mais vai comer fruto de ti.
Mas quando chegar o tempo dos frutos, então a figueira vai dar frutos e vai voltar para o Senhor através de uma grande tribulação. Amém? Será que a pessoa e todo mundo entenderam? Understand? Quarta-feira é dia da colheita. Hoje vai entrar muitos peixes nas redes aí. Tem muitos doentes aí. Vim no meu lugar habitual. Vocês compreenderam? Eu sei que vocês entenderam. Então, essa é a verdade. A pessoa também entendeu muito bem. A que fez a pergunta. Aleluia. Como é que é? Rodolfo, o Brasil é o país do avivamento por causa do Oswaldo Aranha. Quem foi esse Oswaldo Aranha? Hum? Foi quem? Quando mandei um áudio no grupo dos ministros que o mestre fala sobre esse assunto. Muito forte. Ah, que assinou para Israel voltar. É brasileiro? Era quem? No Brasil que reconheceu somente o quê? Por que que o Brasil é o primeiro país que faz discurso nas Nações Unidas? Já ouvi, mas esqueci. Ah, o Aranha foi um brasileiro. Ah, foi o chanceler na ONU. Hoje agora tem um povo que odeia Israel, que é o povo do Lula. Senão, Brasil, no seu todo, ele ama Israel. Ah, é por causa do quem do Aranha. Ok, também é uma nação evangélica, católica, evangélica, então não tem como. Oswaldo Aranha presidia a ONU em 1948. Ele fez a campanha para Israel voltar a ser nação. Uau! Não sabia isso. Foi o único da fala portuguesa a votar para Israel voltar a ser nação. Ah, é? E Tuga? Angola ainda não era independência. Moçambique, São Tomé, tudo eram qualquer. Só Brasil. Portugal vetou. Muito forte, Dulcina. Ah, o único brasileiro a votar. Tinha quantos brasileiros lá? Ah, foi considerado como presidente das Nações Unidas em 47, quando presidiu a sessão. Ok. Ah, o Brasil pedia para sempre começar? Não tem a ver com esse o Aranha mesmo, o Dario. 33 votos a favor contra 13. E os que disseram não também estão registrados nos anais da história. Muito forte, 33 votos a favor. 13, que é o número do diabo. Quer dizer, o diabo disse não. 33, a idade de Cristo. Eu estava a falar que ia tirar só os 30 anos. Não, tirar os 33, ok? Vocês não me fizeram lembrar. 30 anos, começou o ministério, mais 3, né? 3,5. Então é aquele 4 mesmo aí.
Tá ligado? Tá ligadinho. Glória a Deus. Amém. Tá valendo aí uma mensagem agora aí. Algumas mensagens no off. Gaspar já chegou não? Quando eu olho para minha vida, eu louvo ao Senhor. Daqui a pouco. Eu louvo ao Senhor. Graças a Deus. Então vamos passar para a nossa outra fase da reunião, que é a ministração do poder de Deus para curar os enfermos. Alguém está doente entre vocês? Aqui na live do Zoom? TikTok, depois vamos para lá. Ministrando pessoa a pessoa. Coloca a mão no lugar de enfermidade aqui no Zoom. Quando você colocar a mão no lugar onde você está doente, quando tirares a mão, vais tirar a doença do teu corpo. Coloca a mão, tira a mão e procura a doença. Faz assim, pá, pá. Quando tirares, não tira, será a mão que você só vai tirar. É a doença que vais tirar também no teu corpo. Tira a doença do teu corpo, tirando a mão, claro. E tudo que você está a pedir, faz o mesmo. Coloca a mão no coração, tira a mão, recebeste, abriste porta, expulsaste o mal. Faça isso no coração e tira. E já recebeste. E diga amém. Ouviu? Você que vai fazer exames, provas, teste, viagem, faz isso com fé e receba. E já recebeste. Creia somente. Não precisa ver para você crer. Ouviu, oh, Feliciana? Não precisa ver para crer. Não precisa ver para quê? Você que está a interceder por alguém, faz o mesmo. Toca no coração. Depois tira a mão e creia que essa pessoa já recebeu a cura. E creia que esta pessoa já recebeu a cura. In the name of Jesus. Quem é que fez isso e as dores apareceram na hora? Se a pessoa nova assustou. Uau, é muito poder. Sim. É assim que funcionam as coisas. Quem? Quem é que estava com dores, colocou a mão quando tirou a dor, desapareceu? As enchentes no Zoom voltaram, né? Aleluia. Procurador agora. Cherchez le douleur. Cherchez le douleur. E todos que foram curados. Você que intercedeu por alguém, fizesse o que eu mandei, pode ligar para ele também. Ele vai te dar boas novas. Vai dizer que já não sendo, dizem assim, eu que intercedi por você. E vai dizer obrigado. Ouviu? É power. Oh, aleluia.